alegria! Obrigado. Que alegria tê-los aqui nesse momento, nessa oportunidade em que entregamos para Manaus mais uma creche, na verdade a primeira creche da nossa. E nós estamos aqui muito felizes. Quero iniciar minha fala cumprimentando o senador Eduardo Braga, a quem eu quero aqui, em nome da população da cidade de Manaus, eu me antecipo agradecendo a tudo que o senhor já está fazendo pela cidade de Manaus, que eu vou tornar público nos próximos dias. E essa nossa reaproximação política, pessoal, nunca nos afastamos, mas essa nossa aproximação política, ela se deu em prol, em benefício da população da cidade de Manaus. O Amazonas tem como representantes no Senado Federal 3 senadores, e eu tenho a parceria dos 3 senadores. Ultimamente, mais próximo do Omar, do Eduardo, e eu pude ver, eu tenho aqui que dar esse depoimento para vocês, da envergadura e do tamanho, da importância, do quilate, do peso político que são o senador Eduardo Braga e o senador Omar Aziz. O que eles dois estão fazendo por Manaus, eu sou daqueles que fala muito. Eu falo e agradeço. Quem ajuda Manaus, eu agradeço. Quem não fala, eu queimo. Tô nem aí. É isso aí, professor! O povo tem que saber. E quem está ajudando Manaus nesse momento, o Senado, senador Eduardo Braga, senador Omar Aziz, senador Bruno Valério. Nesse momento, senador Eduardo, muito obrigado pela parceria com a cidade de Manaus. Cumprimento a secretária de Educação, a professora Dulce. Em nome da professora Dulce, saudar toda a equipe da educação. Colho a oportunidade, também saúdo o professor Gedeão e Humberto Miquiles, que está aqui. Dulce, Humberto Miquiles era o nosso ídolo de infância na igreja, né? Jogava vôlei na igreja, nós somos da mesma igreja cristã, e eu cresci ouvindo falar o nome, convivendo com a família do nosso querido Humberto Miquiles. Muito obrigado por sua presença. Quero agradecer a presença dos nossos vereadores, dos vereadores de Manaus, que têm me dado suporte e sustentação na Câmara. Quero agradecer à professora Jaqueline a presença, ao meu amigo apóstolo Marcel, ao doutor Eduardo Assis, à vereadora Glória Carrati, ao professor Samuel, ao vereador Raif Matos, ao vereador Davi Reis, ao vereador Jander, vereador Raulzinho, vereador Gilmar Nascimento. Vocês têm dado o suporte necessário para que nós possamos avançar nas políticas públicas na cidade de Manaus. Eu vejo aqui do Renato Júnior, eu quero saudar todos os demais secretários da minha gestão. Quero aqui também agradecer a presença do meu colega prefeito de Itamaraty, João Campelo, prefeito de Barcelos, doutor Edson, meu colega Mário Abraim, prefeito de Itacoatiara, meu amigo Natan, prefeito do Careiro Castanho, prefeito Beto D'Angelo de Manacapuru, eu vejo aqui o prefeito Biquinho de Fonte Boa, vejo aqui o Jair Souto de Manaquiri. Muito obrigado pela presença de todos vocês, isso demonstra exatamente este envolvimento. Conversem com alguns desses prefeitos que eu falei, eu aqui mencionei, e que hoje prestigiam este evento. Perguntem deles se seria fácil administrar sem a ajuda de um senador como Eduardo Braga. Eu sou e tenho um pensamento político diferente. Se eu puder ter o apoio do governo federal, eu vou buscar o apoio do governo federal. E o governo federal tem ajudado a gente. Se eu posso e eu tenho o apoio do governo estadual, eu vou buscar o apoio do governo estadual. Se eu posso ter o apoio
dos 3 senadores, eu vou buscar o apoio dos 3 senadores. Se eu posso ter o apoio dos deputados federais, dos 8 deputados federais, dos deputados estaduais que têm emenda e dos vereadores, eu vou buscar. Sabe por quê? O povo não quer saber de brigas partidárias, pessoais. O povo só tem interesse em benefícios para melhorar a sua vida. E se esses políticos, representantes do povo, podem de forma unificada se juntarem para melhorar a qualidade de vida do povo, por que não buscar? E é isso que eu estou fazendo. Foi por isso que por isso que eu procurei o senador Eduardo Braga, e ele prontamente estendeu a mão, e vocês vão ver os investimentos que nós vamos fazer na cidade de Manaus. Eu quero aqui agradecer a presença da dona Sandra, e eu fazer um agradecimento ao seu Carlos Braga, que é o pai do senador Eduardo Braga, esposo da dona Doroteia, com quem eu convivi. Dona Doroteia sempre me tratou com uma distinção de uma senhora educada, uma pessoa dócil, atenciosa, mesmo, vejam bem, eu sou um homem muito grato a Deus. Eu acordo 4h30 para orar, depois eu saio para correr, vou para a academia e antes das 7 da manhã eu já estou em casa para sair, para ir para a rua. Eu sou muito grato a Deus. Pastor Carlos, apóstolo Marcelo, como é que você explica um cara que vem lá do morro? Eu iniciei trabalhando com o senador Eduardo Braga, eu era motorista. Deus e o povo dessa cidade, desse estado, deram a mim tudo que eu tenho, e todas as minhas conquistas foram exatamente em função disso. E eu falo isso porque mesmo na condição de motorista, dona Doroteia me tratava como se eu fosse um rei. Da mesma forma que o seu Carlos. Nunca fizeram distinção à minha pessoa. E eu sou o que sou hoje, tudo pela vontade de Deus e do povo da minha cidade, do meu estado. Mas quando eu era reconhecido. E hoje eu faço uma homenagem a alguém que eu tive a oportunidade de conviver e que é meritória desta homenagem, que agora ela passa a ser imortalizada por esta homenagem. Na cidade de Manaus tem uma creche, que aonde aqui passarem essas 204 crianças, primeiramente, é a creche Doroteia de Souza Braga. Minha gratidão, seu Carlos, a tudo que o senhor já fez por mim. Eu já lhe agradeci pessoalmente, e agora eu faço de público, assim também como faço ao senador Eduardo Braga. A Marta, ao Carlos Filho, a toda a família, ao Rodolfo, muito obrigado pela presença de todos vocês, ao Lucas, a Bianca, que tem a idade praticamente da Ariel, né, que é minha filha, que agora, daqui a 3 semanas eu vou ser vovô de novo. Em nome de todos vocês, saudar, agradecer a presença ao Miguel, uma figura, Renatinho que é irmão da dona Sandra e é nosso amigo, pessoas que sempre me trataram com muita distinção, com muito respeito. Eu poderia encerrar a minha fala agora, mas me permitam falar um pouco de gratidão. Gratidão. Vamos lá. Nunca imaginei ser político. Nunca trabalhei para ser político. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava ser político. Eu pertenço a uma fé cristã religiosa, que algum tempo atrás, aqui Humberto Miquiles que sabe disso, o avô dele foi o fundador da igreja aqui no Amazonas,
que nós pertencemos, lá em Maués, na Fazenda Centenário, que abominava a política. Tinha aversão. Eu fui criado dessa forma. Eu tinha aversão por não entender pensamentos diferentes. E aí eu fui entender, quando eu fui trabalhar com a política, o que é ser político e o que é trabalhar com a política. É na política que você tem a oportunidade de transformar a vida das pessoas através do voto, através da representação. E aí eu fui trabalhar, e eu falo isso sempre, toda vez que eu encontro com Alfredo Nascimento. Ei, Alfredo, eu entrei na política para ser teu cabo eleitoral, balançar a bandeira lá em 96. E aqui eu tenho alguns amigos que trabalharam comigo nessas andanças aí que nós fazemos. O Pratinha, um que está ali, eu sempre encontro com os meus amigos. E aí um cara que entrou na política para fazer bandeirada lá naquela época do direito à vida, Eduardo era o prefeito. Você era o prefeito. E eu fui trabalhar com a Regina. E aí eu conheci o Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga. Na época era prefeito, depois saiu da prefeitura e a gente veio esse tempo todo. E quando o Eduardo estava fora do poder, eu fazia sempre eventos na minha igreja. Sempre fiz eventos de música, fazia apresentação de programas no rádio, eventos esportivos esses, que me deram 3 mandatos de deputado estadual. E aí eu fui entender o crescimento. E eu levei uma vez, em 98, ele num evento de música, no SIEC, cheio. E eu não pedi nada dele, que eu fazia sempre. E aí eu fui ver que eu tinha liderança, pastor Carlos, da igreja. Eu não entendia como é que funcionava isso na questão política. E aí, quando foi na segunda-feira, você não sabe disso. Eu vou te surpreender com o que eu vou te falar. Quando eu voltei na segunda-feira, eu tinha ido ao banco fazer os pagamentos da empresa dele, que eu era funcionário. E lá na Parintins Veículos a gente entrava por baixo, e o escritório dele era lá na frente. E ele entrou, não me viu, eu ia chegando, ele perguntou: Regina, cadê o Davi? Ela disse: ele foi ao banco. Eu fiquei com ela: rapaz, eu fiz alguma coisa de errado. Eu já pensei assim. E aí ele disse: Regina, o Davi me levou num evento sábado à noite, centenas e milhares de pessoas no SIEC, lotado. O cara falou e foi começando a fazer elogios a mim. Ele é uma grande liderança. Esse cara tem potencial político. Potencial político? Eu nem imaginava o que seria. Podia ser em 98. E aquilo despertou em mim, virou a chave. Meu pai me falou uma vez que eu poderia ser, mas quando eu comecei a me aproximar dele, que eu vi como ele tratava, como ele crescia politicamente, aquilo me motivou. Eu faço essa homenagem aqui e esse reconhecimento em gratidão. É só isso aí. Gratidão a você que já me ajudou. Na minha primeira eleição, você sabe como eu fui eleito. Fui eleito com a sua ajuda, pela vontade do povo da minha cidade. Inclusive ele era candidato a governador, não pude participar na mesma chapa dele, porque lá eu não ia ganhar. Eu disse: olha, eu vou ganhar aqui que eu ganho com menos votos. E eu trabalhava com ele: é verdade, vai lá, ganha lá. Se fosse outro, tinha me detonado, né? E me ajudou a ser eleito. E agora eu quero te ajudar. Deus e o povo do Amazonas me colocaram numa posição em que nós podemos nos ajudar, e ajudando um ao outro a gente ajuda a cidade de Manaus, como você tem ajudado a todos nós aqui. Por isso, eu quero aqui, em nome da população de Manaus, agradecer a ajuda que o senador tem dado, não somente a ele, mas esse é o momento de nós agradecermos a ele por tudo que o senhor já
já tem feito pela cidade de Manaus e pelo que irá fazer. A cidade de Manaus só tem a ganhar com essa parceria. Acabou o problema de que o prefeito não fala com o governador não fala com o presidente. Eu falo com o presidente, eu falo com o governador, eu falo com o senador, eu falo com o deputado, eu vou à busca dos ministros, eu vou atrás dos vereadores, deputados estaduais, federais, porque o povo precisa de ajuda. E se nós nos unirmos para ajudar o povo, certamente faremos muito mais. Muito obrigado por